Então, bom dia a todos. E é uma satisfação esse encontro hoje com a presença da professora Débora Amaral, que nos honra. É sempre muito bom receber os nossos colegas e se fazer presente em espaços que a gente nem sempre conseguiria ir, né? Eu acho que nesse ponto a tecnologia que a gente comentava que ela também nos aproxima. Então, hoje é um dia de muita alegria, também porque nós temos a partilha de uma produção feita pelos nossos extensionistas do GRAF, a partir de um estudo sobre Paulo Freire, e hoje é o dia do lançamento desse vídeo que eles fizeram com tanto carinho, né, com tanto esforço, e que nós vamos começar por ele, a dinâmica aqui vai ser mais ou menos essa, nós vamos apresentar o vídeo, eles vão falar um pouquinho sobre a feitura, o trabalho, a realização do vídeo, e depois nós passamos à professora Débora, e nós vamos deixar as questões também relacionadas ao vídeo para o final, para que a gente tenha aí um tempo bom e um espaço já definido para a fala da professora Débora. Então, Luciene, você quer falar alguma coisa aí antes do vídeo? Quem, eu? É Isso. só colocar, né, bom dia para todos e todas que estão presentes aqui, que vieram prestigiar o nosso evento, só contextualizar um pouco esse evento, que ele faz parte das atividades, né, de comemoração do centenário de Paulo Freire, e que é uma ação, né, de toda a faculdade. E então os grupos de pesquisa, né, criaram também seus próprios eventos, né? E aí a gente está então hoje fazendo aí a nossa atividade em homenagem ao centenário de Paulo Freire, trazendo a professora Débora, né, que depois eu vou apresentá-la, mas ela é da Federal do Espírito Santo e que trabalha com a educação do campo na universidade, tá? Está muito ligada aí às ideias do Paulo Freire. Acho que é isso, Rejane. Então, acho que a gente pode partir Isso. aí para o trabalho dos extensionistas. Acho que é a Laura que vai compartilhar o vídeo, e depois eles vão fazer uma fala. Obrigada, gente. Oi, pessoal, bom dia. Estão conseguindo enxergar aqui o vídeo? Já estou compartilhando. Sim, sim. Sim. Nascido no dia 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, foi um dos maiores e brilhantes educadores brasileiros, contribuindo para repensarmos os aspectos críticos e políticos da educação. Seu contato com as camadas populares por meio da sua atuação como diretor da Divisão de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, o SESI de Pernambuco, e por meio de sua participação no Movimento de Cultura Popular de Recife, formaram a base de seu método de alfabetização e de todo o seu pensamento pedagógico e político, que compreende a educação a partir de seu movimento de reinventar os processos de formação do ser humano com base na autonomia, dialogicidade, libertação e conscientização. Ainda criança, Paulo Freire experimentou um processo de alfabetização dialogado com o seu mundo e com suas vivências, sendo alfabetizado pela mãe com palavras de seu universo vocabular. Paulo Freire, desde cedo, incorporou para si a importância da educação enquanto um fenômeno que, voltado para a libertação do sujeito, precisa realizar-se de forma conjunta entre texto e contexto. E apenas partindo do diálogo entre linguagem e realidade é que a educação ganha sentido. E assim, Paulo Freire, ao longo de sua atuação, sobretudo tratando a respeito da educação de jovens e adultos, construiu um método revolucionário de alfabetização, que buscou romper com uma concepção de educação voltada para a domesticação dos educandos. Uma alfabetização comprometida com as múltiplas realidades vivenciadas pelos alunos, numa aproximação entre sujeitos, professores e alunos,
voltados para a construção de conhecimentos acerca do mundo que os cerca, refletindo-os sempre criticamente. Em sua obra Pedagogia do Oprimido, Freire trouxe o conceito de educação bancária, no qual faz uma analogia entre o banco e a educação e fundamenta suas críticas a respeito do funcionamento e dos objetivos do sistema educacional brasileiro, onde os alunos são vistos como depósito de conteúdos, não sendo colocados como aprendizes ativos dentro de seus próprios processos de aquisição de conhecimento, onde o professor apenas transfere ou deposita o conhecimento. O educador defendia uma educação voltada para a libertação dos indivíduos, onde apenas por meio do diálogo entre educadores e educandos, através da dialética com o mundo que os cerca, que o aluno se insere e vivencia seu processo de aprendizagem como sujeito crítico e participativo, deixando de ser visto como um indivíduo passivo, mas consciente de si mesmo, dos outros e do mundo, capaz de atuar e transformar a própria existência. Na obra A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire traz falas reveladoras de conceitos fundantes do seu pensamento e do seu método para alfabetizar. Sua proposta de alfabetização torna imprescindível que os programas de alfabetização carreguem planejamentos que incluam palavras do universo vocabular dos educandos e não unicamente de experiências dos educadores. Ao narrar sua experiência de alfabetização de adultos nas ilhas São Tomé e Príncipe, Freire, em 1982, apontou sobre sua preocupação em entender e levar aqueles educandos a entenderem suas realidades e questões sociais, para que então chegassem à compreensão efetiva da leitura e escrita, ou da palavra mundo, como dizia o autor, potencializando, assim, a importância do ato de ler não apenas como um discurso teórico, mas sim como um processo prático inserido no cotidiano dos educandos. O método de alfabetização de Paulo Freire foi desenvolvido a partir de pesquisas realizadas entre as décadas de 40 e 60, inspirando comprometimento com aspirações democráticas e inerentes a acontecimentos políticos, como a ditadura Vargas e a redemocratização. Em Angicos, esse processo começou pelos trabalhos voltados para a discussão sobre cultura. Após a discussão, inicia-se o projeto de alfabetização. Em cada localidade escolhida, foi realizada uma pesquisa de campo para a elaboração do universo vocabular mínimo da região, para evidenciar hábitos, ocupação e manifestações. A partir daí, são escolhidas as denominadas palavras geradoras, que surgem das situações existenciais típicas. Com elas, era realizado o processo de alfabetização e a discussão sobre problemas regionais e nacionais. Foram selecionadas para fichas de roteiro 17 palavras. Foi apresentada, em projeção de slide, uma situação existencial típica, que são imagens retiradas do cotidiano dos estudantes que representam a palavra escolhida. Em seguida, somente a palavra era apresentada para iniciar o conhecimento e reconhecimento das letras e sílabas. A prática é baseada no diálogo e na relação horizontal entre educadores e educandos. Para a primeira turma de alfabetizando supervisionada por Paulo Freire, que tinha a meta de alfabetizar adultos em 40 horas em Angicos, a experiência foi verdadeiramente transformadora. É o que contam os estudantes no documentário 40 Horas da Memória, realizado em 2013 pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Era lamparina e vela, era mais lamparina. E um farol grande que tinha na sala, aquele salão que o povo chamava lampião. Cada casa levava suas cadeiras para estudar. Quando saía era toda aquela ruma, sabe? Parecia que era uma festa. A gente ia toda noite. Só tinha só o motor aqui em Angico para dar luz, sabe? Aí vinha com umas máquinas que chamavam projetor, né? Aí ligava e ficava passando na tela e a gente assistia. A gente tinha caderno, tinha livro, mas a gente não sabia ler ainda. Estava aprendendo, né? Mas tudo tinha. Porque a gente levava para ver, para conhecer as letras, para poder. Queria dizer para Paulo Freire, dar os agradecimentos a ele. Muito obrigado, porque o senhor me tirou do medo, me tirou da desconfiança. E a leitura quem me deu foi Deus primeiramente e segundo Paulo Freire.
Agradeço a Deus e a ele. Dá-lhe muitos agradecimentos por ter dado essa oportunidade a gente. As ideias inovadoras de Paulo Freire são capazes de estimular pensamento crítico e individualidade nos estudantes, contrariando noções limitadoras da educação tradicional. Na alfabetização emancipadora, o aluno não só aprende a ler e escrever, como também adquire autonomia pelos ensinamentos, essencial para o pleno exercício da cidadania. A partir desses processos, a educação pode ser libertadora. O legado de Freire provoca em nós o desejo por um país letrado, enfrentando a triste realidade do analfabetismo. Hoje, suas concepções perseveram de inúmeras formas, desde trabalhos acadêmicos até práticas em sala de aula, como na Escola da Ponte, em Portugal. Assim, as 40 horas de Angicos devem ser relembradas e debatidas, a fim de estimular o espírito de mudança social. Por fim, uma citação de Silva e Sampaio. Todo e qualquer educador que tenha de algum modo corrido os olhos na pedagogia freiriana saberá dessa sua experiência. Tá ótimo. Muito obrigada. Palmas. Podemos fazer umas palmas aqui, sim. Maravilha, gente. Então, eu vou passar a palavra aos extensionistas que produziram esse belíssimo vídeo, que hoje é o lançamento, vai ficar disponível no YouTube. Nós vamos deixar aqui na mensagem, né, no chat, o endereço do vídeo no YouTube, para que vocês possam aí assistir e passar para outras pessoas. Então, vamos lá. Oi, bom dia. Queríamos, né, agradecer, em nome de toda a equipe dos extensionistas, a oportunidade, né, pelo GRAFE, e também as professoras Luciene e professora Regiane pela orientação no artigo, no vídeo, por toda a ajuda. Hoje a equipe não pôde estar toda presente, eu acho que só tem eu e a Laura aqui. Nós já falamos no vídeo todo, então vamos falar mais um pouquinho. Foi um trabalho muito, muito importante para a gente, né, esse centenário do Paulo Freire. Nós começamos o artigo, se eu não me engano, acho que em maio, junho, tem um tempinho. Foi, assim, um trabalho em grupo, foi um trabalho prazeroso de fazer. Foi feito todo em conjunto, com a orientação, né, das professoras, Luciene e Regiane. Montamos o artigo e logo depois veio a ideia do vídeo. E é muito interessante porque cada um de nós estamos em um período. Eu estou nos últimos já, a Laura está no início, e sempre teve aquela ideia de, nossa, como a gente vê pouco Paulo Freire dentro da universidade, né? Então, eu acho que esse centenário veio e trouxe essa importância de mostrar um pouco mais as obras dele, os livros. Com esse trabalho, nós tivemos a oportunidade também de ler obras dele que nós não tínhamos lido antes. Então, assim, foi muito gratificante, foi prazeroso. Por mais que às vezes trabalho em grupo pareça ser um pouco complicado, esse, sinceramente, não foi. Foi bastante interessante, legal.
O vídeo também foi todo em conjunto, foi todo pensado, cada um deu a sua ideia, cada um, sabe, colaborou de algum modo. E teve também a Antônia, né, que super ajudou a gente na edição. Todos colaboraram. Eu quero agradecer em nome de todos que não puderam estar presentes aqui. O Álvaro, o Albert, a Dani. Enfim, vou passar agora a palavra para a Laura. Oi, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso encontro do GRAF. É muito bacana ter todo mundo aqui. Essa estreia, né, do nosso vídeo, um trabalho que a gente fez com muito carinho. Realmente foi um período longo que a gente foi trabalhando nisso, pesquisando, lendo artigos, referências, vendo vídeos, o documentário. Inclusive, o documentário que a gente colocou trechos nesse vídeo, e é muito bonito, até um pessoal botou aqui no chat, muito bonito ver a fala desses alunos, né, do Paulo Freire, as lembranças que eles têm, né, 40 horas na memória, das 40 horas de Angicos. Então é muito bonita essa mensagem que traz, a experiência, realmente um marco na pedagogia. Eu vou botar aqui no chat o link para depois quem quiser acessar, mostrar para alunos, colegas, divulguem assim, que é bem bacana a gente ver isso. Então, como a Lid, né, a Lidiane comentou, o artigo vai ser divulgado depois, mais adiante, ainda estamos terminando esse processo, mas é isso, pessoal, muito bacana. Eu acho que o Albert entrou agora na reunião, que é o outro extensionista também que participou aqui do vídeo, desse processo. Então, não sei se ele quer comentar alguma coisa, se alguém quer comentar alguma coisa. É bem bacana, pessoal. Obrigada. Albert, vai querer falar alguma coisa, Albert? Bom dia, pessoal. Não vou conseguir acompanhar muito vocês, que eu estou trabalhando aqui, mas eu vou estar ouvindo aqui a apresentação da professora daqui a pouco, né? E estou ansioso aí para que vocês possam aproveitar o vídeo depois. Nós estamos com uma configuração da extensão que parte está em aula, né? Parte também está no seu trabalho. Eu acho que é até um complemento do que o vídeo nos coloca, né? Nós temos alunos trabalhadores e alunos se dividindo hoje nessa função. Mas eu reforço o que os extensionistas colocaram, não foi pura e simplesmente um trabalho de montar um vídeo, foi um trabalho de pesquisa. A Dani está aí. Dani, quer falar alguma coisa, Dani? Bom dia, gente. Eu cheguei agora, né? Vocês já apresentaram o vídeo? Já, né? Então, só queria comentar, né, que a respeito desse vídeo que a gente fez, né, que ele também é um resumo do artigo que a gente produziu. Produzi ele tendo esse intuito, né, de compartilhar um pouco mais de Paulo Freire, da trajetória dele, do trabalho dele, né, realizado em Angicos. Foi um processo muito significativo para mim, principalmente porque eu acho que eu conheci de fato, assim, né, Paulo Freire esse ano, mesmo já tendo ouvido falar sempre dele, desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade de educação, né, no primeiro período, em 2019, e foi nesse ano que eu realmente me envolvi em algumas atividades, né, que me fizeram ler, ver, escrever, ouvir, falar, produzir sobre Paulo Freire, né, e esse vídeo foi uma dessas produções que a gente fez, e eu acredito que a equipe, né, como um todo, a gente ficou muito orgulhosa com esse material, né, que foi produzido, tanto com o vídeo como com o artigo em si, né, que a gente escreveu, porque permite a gente estar aqui, né, falando hoje também sobre Paulo Freire, falando de um educador, de um sujeito que marca a nossa história, que marca a nossa trajetória também no campo da educação, e para mim, assim, é uma base para minha formação mesmo, sabe? Então, acho que foi um processo que a gente vivenciou também, a gente foi construindo, né, de forma coletiva, e a gente chegou nesse resultado final, nesse material, que é um vídeo muito bacana. Eu acho que foi muito enriquecedor para a gente, né? E é muito legal estar aqui, né, com vocês, falando um pouco sobre ele, apresentando um vídeo e conversando sobre o Paulo Freire também. Eu acho que é isso. Que orgulho de vocês, parabéns. Todo mérito a vocês, né? Eu acho que vocês sempre nos surpreendem
além da nossa expectativa. Então, muito obrigada. E também é assim, de parte desses extensionistas é uma despedida, porque eles já terminaram essa extensão, eles já saíram dessa extensão, mas serão para sempre muito bem-vindos no nosso espaço. Então, nós vamos deixar mais comentários, vocês podem usar o chat, mas depois, se alguém desejar falar mais sobre o vídeo, aí nós vamos comentar depois da fala da professora Luciene, te passo. Bom, eu que digo, né, também aqui um orgulho, na verdade, de ver o trabalho de vocês pronto, ficou muito lindo, e poder orientar vocês é muito bom, né, vocês vão sempre muito além daquilo que a gente espera, né, então parabéns ao grupo todo pelo trabalho. E para não atrasarmos muito aí, né, a nossa convidada, eu vou apresentá-la, a professora Débora. Cadê a Débora? Débora. E eu vou fazer uma breve apresentação, né, da professora, e depois passo a palavra para você, viu? Então, vamos lá. Débora, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFSCar, na linha de pesquisa Práticas Sociais e Processos Educativos, doutor em Educação na mesma linha de pesquisa. Faz pesquisa na área de Educação Popular, com foco na educação do campo e movimentos sociais do campo. Atualmente é docente na Universidade Federal do Espírito Santo, atuando no curso de licenciatura em Educação do Campo. Coordena um grupo de estudos e pesquisas em Educação do Campo do Espírito Santo e é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Paulo Freire. Atua como docente do mestrado profissional em Educação da UFES, membro do Comitê Estadual de Educação do Campo do Espírito Santo e membro da Comissão de Verificação de Autodeclaração à Demanda Social de Cotas Raciais na Universidade Federal do Espírito Santo. E como não podia deixar de falar, é mãe do Ravi. Uma gracinha, inclusive. Então, eu passo a palavra para você, Débora, já agradecendo, né, você ter aceitado aí o nosso convite para estar aqui falando da educação do campo e das contribuições, né, do Paulo Freire para as discussões atuais, né, sobre essa educação do campo. Fique à vontade, passo a palavra para você e a hora que você quiser, eu vou fazer o compartilhamento aqui, tá? Ok, muito obrigada, Luciene, por essa apresentação gigante. Podia só falar, professora Débora, da UFES, mãe do Ravi. Dentro disso já está a minha vida. Agradeço imensamente o convite, né, de vocês, de estar podendo estar aqui. Este ano, que é um ano muito importante para nós freirianos, e de muita responsabilidade também, né? Falar de Paulo Freire no ano do centenário de Paulo Freire é uma responsabilidade gigante. Mas depois desse vídeo dos extensionistas, eu estou até envergonhada dos slides que eu preparei aqui para apresentar. Parabéns, né? O vídeo de vocês ficou maravilhoso. Vou utilizá-lo com certeza nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos cursos que a gente faz de formação de professores. É um material riquíssimo. A humildade, né, da estudante falando que conheceu Paulo Freire esse ano e fez um material maravilhoso como este. E quero o artigo, tá? Já estou cobrando, quero ler o artigo. Já estou muito curiosa em relação a este artigo. E é isso, né? A professora Luciene disse, né, para vocês, eu faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo aqui do Espírito Santo, GPESs, e também coordeno e participo do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Grupo de Estudos e Pesquisas de Paulo Freire aqui, né? Somos 3 professores que coordenamos o grupo desde 2015 aqui na UFES, né? O ano que eu cheguei aqui na universidade. Convido a todos e todas, para quem tiver interesse em participar de ambos os grupos. Eles são grupos abertos. Atualmente, a gente está com participação online, né, pelo Meet. E
a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente compartilha as informações e marca os encontros. No final do nosso diálogo, né, eu vou deixar disponível o meu e-mail e meu telefone para vocês, e quem tiver interesse em participar do grupo de educação do campo ou de Paulo Freire, pode entrar em contato comigo que a gente dialoga, tá bom? Os dois grupos são abertos à participação, nós temos estudantes, professores, pessoas de outros estados participando com a gente nesse momento. Eu acho que a pandemia, né, e essa questão do online nos distanciou muito das pessoas, mas ao mesmo tempo possibilitou que a gente esteja perto de pessoas que a gente não poderia estar se estivesse no presencial. Então, atualmente, o nosso grupo de estudo Paulo Freire tem mais de 80 pessoas participando, né? Claro que não sempre todas essas pessoas ao mesmo tempo, mas fica o convite para vocês, tá bom? E neste momento, né, eu vou fazer um diálogo com vocês a respeito da demanda que me foi colocada, para falar um pouquinho sobre as contribuições que Paulo Freire traz para a nossa educação do campo. Eu sou professora aqui na UFES em um curso, que é o curso de licenciatura em educação do campo, que forma professores para dar aula para as comunidades rurais, né? Aulas em assentamentos de reforma agrária, áreas de agricultura familiar, nas escolas de família agrícola. Então, a gente forma professor e professora para atuar nesses cursos. E é nesse contexto que eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho de diálogo, falar um pouco da parte do momento histórico, né, de onde esse curso nasceu e como que a educação do campo tem caminhado nesse contexto sociopolítico e econômico que a gente está vivendo no momento. Mas, para chegar até a isso, eu gostaria de, primeiro, começar trazendo a minha homenagem, né, inicial para o nosso patrono, Paulo Freire. E aí eu vou pedir para a Luciene, por favor, se ela puder começar a compartilhar, né, os slides que eu passei para ela. O slide 2 traz um vídeo curto, né, de um cordel, e aí eu gostaria de começar por ele, e depois eu vou começar o diálogo sobre a educação rural, porque para a gente falar em educação do campo, a gente precisa fazer uma contextualização histórica. E essa contextualização histórica parte das nossas escolas rurais, ok? Então, se a Luciene, por favor, puder colocar o vídeo, eu fico no aguardo aqui. Eu vou pedir para a Laura colocar para mim os slides, porque meu computador resolveu não compartilhar. Então, Débora, já passei aqui o material para ela, e aí ela vai fazer o compartilhamento. Ok. Tá bom? Eu já tô abrindo aqui, eu só tô demorando um pouquinho, porque eu tô com dificuldade, que eu não conheço esse computador, não é meu. Eu tive dificuldades hoje, que caiu luz lá em casa, tive que correr aqui para casa do outro. Então, tô aprendendo aqui a abrir os slides, só um momento. Acho que é o segundo slide, né, Débora, que tá o vídeo, né, do cordel. Isso, no 2. Vocês estão conseguindo ver? Eu só não vou conseguir ver vocês quando eu abrir aqui. Sim, tá abrindo. Tudo ok? Ok, eu vou passar, mas eu vou manter a câmera fechada, porque eu tenho que ficar voltando e não sei fazer os dois. Então, qualquer coisa vai falando, vai passando. Não, é o segundo, isso. Clica na página que vai aparecer, isso. Acho que ela tem que deixar o microfone dela aberto para sair o som. Não tá saindo o som, Laura. Ela tem que abrir o microfone dela, se eu não me engano. É porque eu tô de fone e não sei. Vou deixar o microfone aberto um pouco para ver se sai, então. Como é que você fez com o de vocês?
O problema é que o vídeo foi no próprio Google. Então foi uma janela do Google que eu compartilhei, uma guia. E o Ah, eu PowerPoint tenho o não tô link conseguindo. então. Eu tenho o link do vídeo. Peraí que eu já te passo aqui no grupo. Por favor. Problemas Fica mais técnicos, fácil. pessoal. Sem problema. Deixa eu só colar aqui para vocês. Enquanto isso, eu já volto. Vou buscar o dono do computador para ver se me dá uma ajuda técnica aqui. Já volto. Ah, mas o meu sempre funciona, né? Aí o dia que é para funcionar, não funciona. É sempre Talvez assim, na porque hora que a você gente esteja precisa. gravando, Lu. Pode Talvez ser ele ficar mais lento, fica. talvez, né? Uhum. Acontece isso, sim. Mas agora eu tô super curiosa com esse cordel. Agora eu quero ver esse cordel. Verá. Eu pus para compartilhar e ele simplesmente travou. Luciene, já está aparecendo, mas se você tiver com o campo aberto, é bom fechar, geralmente trava. Ó, pessoal, só um minuto. Tô abrindo aqui, ver se agora vai sair som. Tô recebendo assistência técnica. Tá baixinho. Acho que você vai ter que partilhar do Google mesmo. É. Do YouTube. Tá muito. Tô abrindo aqui o YouTube, então, já vou compartilhar. Ah, só enquanto o Tom teve esse problema. Ah, já deu. Acho que agora vai, hein? Agora vai. Só para dar uma emoção aqui antes da apresentação. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar a justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós.
E ela é uma pessoa muito... Muito obrigada. Aí depois, se você puder voltar para os slides, que aí depois só vai ter o vídeo lá no final, tá bom? De encerramento. Ok, já vou abrir aqui. Obrigada, Laura. Então, pessoal, eu vou começar a fala, enquanto a Laura vai preparando ali os slides. Depois também, se vocês quiserem compartilhar os slides, tá, Luciane, com os estudantes, com as pessoas presentes, pode encaminhar, tá bom? Eu começo trazendo para a gente pensar duas perguntas para a gente começar o nosso diálogo essa manhã. Educação rural e educação do campo é a mesma coisa? Quando vocês pensam em uma escola rural, o que vem na cabeça de vocês? Essas são duas perguntas, né, que estão no slide 3, e eu coloco elas para a gente iniciar o nosso diálogo hoje cedo, tá bom? Então, se educação rural e educação do campo é a mesma coisa, e quando vocês pensam em escola rural, o que vem na cabeça de vocês? Tá bom? Pode colocar o próximo slide, o slide 4, fazendo favor. Nós temos o contexto da educação rural, né, lá na década de 30. Laura, foi. Tá passando agora, né? Pode pular para o próximo, por favor. Isso. Nós temos o contexto da educação rural lá na década de 30, e eu estou falando no governo Vargas. E é um momento histórico importante para a gente pontuar, por quê? Foi nesse período que alguns direitos da população começaram a ser garantidos. E um desses direitos foi o direito ao voto, né? E para votar, as pessoas precisavam minimamente saber ler e escrever. Olha só que coincidência. O que aconteceu? Na década de 30, eclodiu, começou a aparecer muitas escolas no meio rural. Olha que bonzinho, né? O governo Vargas resolveu, né, então, dar escolarização para as pessoas. É aquele toma lá da cá, né? O que acontece? Se para as pessoas votarem, elas precisam ler e escrever, então a gente vai alfabetizar essas pessoas. Ok? Então, o contexto dessas escolas rurais que nós temos até hoje, né, aquelas escolas pequenininhas, localizado lá no interior do interior rural, é deste modelo, desse modelo que foi empregado no governo Vargas, ok? E esse modelo, ele delimitava o espaço do rural e do urbano. Então, tinha as escolas que eram localizadas no meio rural e tinha as escolas que eram localizadas no contexto urbano. O que acontecia? Essas escolas no meio rural, elas não tinham nenhum diferencial daquilo que acontecia na cidade. Então, todo o currículo, todo o ensinamento, tudo que se ensinava nas escolas da cidade era levado para o rural. Então, o paradigma educacional era urbano, ok? Então, a concepção era urbana. E a gente tinha uma concepção mercadológica, então voltada totalmente para o mercado de trabalho, uma concepção capitalista, né, porque a gente vive num modelo capitalista, e competitiva. Era uma formação totalmente pragmática. Então, essa educação, ela tinha simplesmente suprir duas necessidades básicas, que era o ler e o escrever, e aí a gente entra na matemática, que era o contar. Para o mercado de trabalho, para essa população, era só isso que importava. Então, a gente não está falando aqui de uma educação de direitos, ok? A gente não está falando de uma educação cidadã, de uma educação que emancipa, não. A gente está falando de uma educação somente para esse paradigma, para essa formação básica do ler, escrever e contar. Esse é o contexto da educação no meio rural, ok? O próximo slide, eu coloquei para vocês que essa educação que começa a ser transmitida, e a palavra é essa mesmo, transmitida no meio rural, é uma política compensatória. Então, era assim, não existia escola no meio rural até o momento que passou a existir. E aí é uma política compensatória e paliativa,
né? Então, trata o sujeito do campo como incapazes de tomar as suas próprias decisões. Então, são sujeitos vistos pelos governantes e pela essa educação rural, sujeitos que não pensam, sujeitos que não têm criticidade, sujeitos que não vivem num contexto de mundo, de cultura, não. Eles estão ali simplesmente para receber esses ensinamentos e depois ir para o mercado de trabalho para trabalhar, ok? Então, se transmite para esses sujeitos somente os ensinamentos básicos. E aí, quando a gente fala em transmissão de conhecimento, a gente já está falando de um conceito que Freire criticou a sua vida toda, né? Para Paulo Freire, o processo de construção de conhecimento precisa ser feito numa relação horizontal, em que professor e aluno troca conhecimento e constrói o conhecimento junto. Na educação rural, isso não acontece. Na educação rural, só o professor tem o saber, e aí ele deposita, né, aquela educação bancária, né, ele deposita na cabeça dos alunos um certo tipo de educação. Então, é muito importante a gente saber, então, o que é a educação rural. Aí vocês vão falar assim, tá, Débora, mas então essa educação rural lá da década de 30, ela não existe mais. Ela existe. Até os dias de hoje, nós temos escolas localizadas no meio rural, em que não considera o contexto sócio-histórico, econômico do estudante, não considera a cultura desse estudante, não considera o meio onde ele vive, não considera se esse estudante é trabalhador ou não considera a vida desse sujeito, vê esse sujeito apolitizado, acrítico. Então, essa escola ainda existe, tá bom? Então, é aquela escola que tem pouca estrutura, onde tem aquele professor, né? Normalmente são escolas muito precarizadas, que paga poucos professores, que não tem acesso à internet, não tem acesso à energia elétrica todos os dias, falta água, não chega material didático. Então, essas escolas ainda existem. E é contra essas escolas, né, que a gente luta pela educação do campo. E aí, mais para frente, eu vou chegar e falar, tá, então qual que é o diferencial dessa proposta que a educação do campo traz? Tá bom? Quando Paulo Freire critica essa educação de transmissão e educação bancária, essa educação rural é o que Paulo Freire tanto criticava. Quando os estudantes extensionistas trazem essa experiência de Angicos, é maravilhoso. Por quê? Porque essa experiência de Angicos, né, Paulo Freire pensou em estar junto com uma população extremamente vulnerável economicamente, né? Uma população em que 80% de angicos era analfabeta e aconteceu o que aconteceu, né? Então, teve 300 pessoas alfabetizadas em 40 horas. Por quê? Porque simplesmente foi pensado um momento de escuta com aquela população, e aí se partiu do que a população e aqueles trabalhadores, na maioria rurais, precisavam. Então, não foi uma transmissão de conhecimento em 40 horas, foi uma construção de 40 horas, uma construção de conhecimento em Angicos, né? Então, por isso que a gente fala, é possível? É possível, mas não essa educação domesticadora, tá bom? E aí, dialogando com isso, né, no próximo slide, nós temos a importância que teve, né, na década de 60, a educação popular e os movimentos sociais, ok? Quando Paulo Freire inserido, né, na luta com os movimentos sociais, traz para a gente a discussão de ninguém educa ninguém, né? Aquela frase tão conhecida de Paulo Freire, que ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo e os homens se educam mediatizados pelo mundo. É um pouquinho disso que Paulo Freire está fazendo. É uma crítica essa frase, né? Às vezes a pessoa fala, ai, que frase bonita. Não, Paulo Freire está fazendo uma crítica ao processo de formação, né, ao processo de escolarização que nós tínhamos até então. Então, ele está dizendo que o professor não sabe tudo. Ele está dizendo que o aluno não é aquele que não sabe nada, né? O professor não é aquele que professa e o aluno não é aquele alunado. O aluno vem do sem luz, né? Tanto que o Paulo Freire usa estudante, educando, né? Então, nessa frase, quando o Paulo Freire fala que a gente se educa mediatizado pelo mundo, e aí não é o educador que mediatiza o conhecimento, é o mundo, né? O educador dialoga com o mundo e aí constrói conhecimento com os estudantes. Essa é a crítica que o Paulo Freire faz. E pode ir passando os slides, por favor.
Na educação libertadora, na educação pautada na pedagogia Paulo Freire, ela acontece junto com as pessoas, em diálogo com as pessoas. E é nessa perspectiva que o movimento por uma educação do campo, que é lá da década de 90, vem lutando até hoje para construir um outro modelo, uma outra perspectiva de educação no meio rural, e não para o meio rural. E não somente no meio rural como localização, mas sim como sujeitos do campo, tá bom? Eu estou no slide 8 agora, Laura, porque eu trouxe algumas imagens para a gente pensar o que é essa crítica que Paulo Freire traz em relação à educação bancária. Se você puder passar um pouquinho até chegar no isso, nesse mesmo, obrigada. Eu trouxe 2 imagens para você, para a gente entender, né, o que o Paulo Freire fala em relação à educação bancária. Então, tá vendo? Nesse primeiro desenho, é aquilo, né? A professora tá lá falando um monte de conteúdos, né? A gente fala, né? Tá vomitando a base curricular nacional comum na orelha dos alunos, e o aluno vai lá depois e despeja tudo, porque isso não serve para nada. Ele esquece tudo. E aí aquela famosa frase, nossa, mas eu falei tanto isso e o aluno não aprendeu. Por que será que o aluno não aprendeu? Porque aquilo não faz sentido para ele, certo? E o outro desenho é da perspectiva antidialógica, que também é uma crítica que Paulo Freire traz. Dentro de sala de aula, ou seja, em outros espaços educacionais, o diálogo é instrumento pedagógico, metodológico de aprendizado. Sem diálogo não há aprendizado. Isso é muito importante para Paulo Freire, e também é uma crítica que ele faz, o que acontecia lá na educação rural e que acontece muito dentro das nossas escolas, a gente sabe muito bem disso, ok? Próximo slide, né? Na perspectiva da pedagogia bancária, da educação bancária que Paulo Freire traz, é isso, o aluno não sabe nada, os alunos nada sabem. Então, os professores passam a ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e vai narrar o conhecimento para os alunos. Então, tem esse desenho aí, ó, o professor jogando um monte de conteúdo, né, em cima dos alunos e falando assim, ó, aprende que isso é importante. E a gente sabe muito bem o que acontece com o processo de ensino-aprendizagem quando aquilo não tem sentido para os alunos, certo? Diferentemente disso, o que o Paulo Freire propõe, e aí no próximo slide eu trouxe outras cenas que mostram uma proposta de educação dialógica. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas são momentos de diálogo em processos educativos. Então, cheios de pergunta, ok? As pessoas perguntando, participando, gerando outras perguntas. A gente não sabe aqui nessa imagem quem que é o educador, quem que é o professor, quem que são os alunos. As pessoas estão misturadas em círculos de conhecimento, em problematizações. Essa é a proposta freiriana, que a gente consiga levantar a curiosidade nos nossos estudantes e, a partir disso, promover processos de ensino e aprendizagem, ok? No próximo slide é isso exatamente que eu falei, né? Então, o diálogo como instrumento metodológico. Então, a gente precisa valorizar o conhecimento que os estudantes trazem para a sala de aula. E aí, isso é uma parte muito importante da pedagogia freiriana também. Por quê? Freire já foi criticado, né, pelas pessoas que fazem a crítica a Paulo Freire, pela seguinte questão. Então Paulo Freire diz que os estudantes têm que aprender só aquilo que está no mundinho deles. Tem que partir da realidade do aluno, e aí o aluno só vai saber as coisas da realidade dele. Paulo Freire nunca falou isso. Quem leu, estudou, né, se debruçou sobre a obra de Paulo Freire, eu não estou falando de uma obra, são várias obras, né? Quem fez isso com a seriedade que merece, vai entender o que Paulo Freire fala, quando ele diz que temos que partir da realidade dos alunos, partir das experiências vividas para chegar em um outro conhecimento. Então, a gente parte da curiosidade, parte de um saber que o Paulo Freire chamou de saber ingênuo, para um saber sistematizado, ok? Então, isso é muito importante. Quando a gente parte do que o sujeito já sabe, ele traz um significado para ele daquilo.
Quando Paulo Freire diz que temos que partir das situações limites dos estudantes, ele está querendo dizer o seguinte: na vida dessas pessoas, existem situações que estão fazendo com que essas pessoas sejam menos. São direitos que elas não estão tendo garantidos, são problemáticas que tem lá na comunidade delas. No meu contexto, por exemplo, de educação rural, tem a falta de lugar para as pessoas morarem. O processo de reforma agrária é histórico no nosso Brasil. Então, o sujeito ele tem que entender por que tem pessoas que têm terra para morar, que têm casa para morar, e outras pessoas não têm casa para morar. Da onde vem isso? E aí a gente ensina nas escolas que o Brasil foi descoberto. Ok? O livro didático fala em descobrimento do Brasil. A nossa questão agrária começou lá em 1500. Isso a gente não ensina para as crianças, isso a gente não ensina em sala de aula, isso precisa ser ensinado. E é isso que a gente fala do partir da realidade do estudante, ok? Para Paulo Freire, esse é o processo. No próximo slide, e aí é um slide bastante pesado em nível de conteúdo, eu não vou poder me alongar tanto, mas depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode voltar e conversar sobre ele. Eu tentei fazer uma sistematização da diferença da educação bancária para a educação libertadora. E aí, tudo que eu for falar da educação bancária, a gente pode pensar o que acontece na educação rural, que é tanto criticada pelo movimento da educação do campo, tá bom? Que aí no próximo slide eu já vou entrar na educação do campo. E na educação libertadora, a gente pode pensar, então, é essa proposta que a educação do campo propõe para o meio rural, tá bom? Então, vamos lá. Na educação bancária, o que a gente tem? A gente tem uma relação vertical entre educador e educando. É aquilo que eu falei. É uma educação que vem de cima para baixo, onde os conteúdos são despejados em cima do aluno, ok? Desconsiderando tudo o que o aluno pode vir a saber. Na educação libertadora que Paulo Freire propõe, é a relação horizontal. Eu não estou falando isso, que educador e educando sabem as mesmas coisas, porque eu estaria sendo mentirosa. Não, educador e educando não sabem as mesmas coisas. O educador tem uma trajetória de vida, de estudo, então ele tem muito conhecimento sistematizado e adquirido ao longo da sua vida. O educando também, ele tem uma história de vida e ele sabe muita coisa. Essa relação, quando é horizontalizada, acontece uma troca. E nessa troca surge um novo conhecimento, ok? É isso que possibilita a relação horizontalizada, aprender um com o outro. Na educação bancária, predomina a dominação. Então, a gente pode falar que na educação bancária predomina a educação do medo, da nota, da ameaça, do você vai reprovar, do sou eu que avalio você. E olha, quem manda sou eu. Olha, aqui eu sou o professor, você é o aluno. Essa é a educação da dominação. E na educação libertadora, o que nós temos? A gente tem a promoção da humanização. Nós temos que humanizar o processo de ensino-aprendizagem, humanizar a nossa escola. O Paulo Freire fala que a educação tem que ser um ato de amor. O Paulo Freire fala na amorosidade. Né? Então, a gente tem que promover a humanização com os nossos alunos. Na educação bancária, reprime a criatividade, o sujeito é passivo. Então, é aquilo, né? Às vezes está lá, a gente está dando aula, o aluno pergunta, professora, quero fazer uma pergunta. Aí faz a pergunta, a professora fala, não, mas esse não é o assunto da aula. Isso aí a gente vai ver daqui 3 aulas, então guarda aí para você. Ou o aluno quer fazer uma pergunta, a professora, não, agora não é hora de pergunta, vamos seguir que eu preciso falar e depois vocês perguntam. Ou o aluno traz um fato que está acontecendo, o mundo está pegando fogo lá fora, quer conversar sobre isso em sala de aula e o educador fala, não, aqui a gente tem que olhar aqui na página 326 que o assunto da aula é esse. Isso é tornar o sujeito um sujeito passivo. Então, ele está ali só para escutar e aprender. Por outro lado, dentro da educação libertadora, a gente proporciona o quê? Uma reflexão crítica da realidade e um sujeito ativo. Então, tudo que o estudante traz para a sala de aula é importante. Nenhuma pergunta é besteira, nenhuma pergunta é fora de contexto, nenhuma. O que cabe ao educador é fazer esse diálogo para o aluno e fazer uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Uma das principais metodologias, né, que a gente pode chamar de Paulo Freire, são os temas geradores, que daria uma outra palestra para falar só sobre tema gerador. Mas quando a gente fala de uma educação que proporciona uma reflexão crítica, o que a gente está falando? Partindo dos temas, da realidade dos estudantes, a gente consegue
fazer uma reflexão crítica com os estudantes, porque eles precisam entender a realidade que eles vivem para depois compreender o que o conhecimento sistematizado está dizendo para eles. Eles têm que fazer essa relação para conseguir entender o que está acontecendo. E isso torna o sujeito um sujeito ativo, ok? O próximo, né? Educação bancária promovendo a alienação. Então, um sujeito descolado do mundo. Por outro lado, a educação libertadora promovendo a liberdade do sujeito. A partir do momento que eu entendo as problemáticas, eu entendo o que está acontecendo ao meu redor, eu posso promover a liberdade de escolha, né? Então, eu posso entender o meu contexto social, o meu contexto histórico, eu posso entender o porquê que eu sou pobre e o outro é rico, o porquê que tantas pessoas têm o que comer e outras não têm o que comer, por que tem muitas pessoas que têm direito à educação e outras pessoas não têm direito à educação. E isso liberta, né, no sentido, né, de a gente entender e compreender o mundo que nos cerca. E aí, por último, né, a educação bancária é a dita educação tradicional. Então, quando a gente ouve, uma educação tradicional, é a educação bancária. E a outra educação se propõe ser revolucionária, porque propõe transformar aquilo que está dado, né? Propõe fazer uma crítica com aquilo que está dado, ok? Então, pensando em tudo isso, e eu falei para vocês, a educação rural está aqui no contexto da educação bancária, ok? E a educação do campo está se propondo em ser uma educação libertadora. Então, vamos lá. O que a educação do campo tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês? No próximo slide, eu trago a educação do campo como um direito à educação da população campesina. Lá na década de 98, mais precisamente em 1998, educadores, né, movimentos sociais, movimentos sindicais, eles se reuniram, né, numa conferência e aí pensaram em fazer uma proposta, redigiram mesmo uma proposta para pensar essa educação que acontece no meio rural e que desconsidera o meio rural. Porque, na verdade, essa educação que estava acontecendo até então no meio rural, pouco estava se lixando para os sujeitos que lá estavam. Estavam apenas domesticando esses sujeitos. Então, a educação do campo, ela faz uma denúncia a essa educação que estava colocada no meio rural, que vem sendo negada à população rural, uma educação de qualidade, e passa a pensar em uma outra educação, em uma educação contextualizada, em uma educação que leve em conta as características do campo, pensando em um campo agroecológico e não um campo do agronegócio, que mais para frente eu vou conversar com vocês sobre isso também. Então, que campo é esse? É o campo da agricultura camponesa, é o campo que olha os sujeitos como promotores da sua educação. Na educação rural, pensava-se uma educação e levava para dentro do rural. Para a educação do campo, não. São os próprios sujeitos do campo que vão pensar a sua educação. E aí nós temos a figura importantíssima dos movimentos sociais, né? Porque a educação do campo, isso é muito importante dizer, ela não nasceu dentro das universidades, ela não nasceu dentro dos institutos, ela nasceu no seio dos movimentos sociais camponeses. E nós temos um grande movimento social, que é o MST, que quem não conhece a parte educacional e pedagógica do MST, eu convido a conhecer, que foi um dos grandes movimentos que inspirou, e inspirado na pedagogia freiriana, inspirou o movimento de educação popular, ok? Trazendo suas experiências de educação com jovens e adultos, né, suas experiências de alfabetização nos acampamentos e assentamentos, e muito contribuiu, né, para a proposta de uma educação do campo. No próximo slide, eu trago o seguinte, então, né, que a educação do campo, ela nasce sobre um outro olhar de campo e de educação. Então, aquela educação que vinha sendo ofertada para a população campesina, o movimento de educação falou assim, a gente não quer mais, ok? Então, a gente pensa a educação do campo como um espaço de luta e de organização dos trabalhadores. Então, é isso que a gente quer com a educação do campo, uma nova relação, inclusive, com a natureza e com os sujeitos que ali vivem, ok? Então, a gente pensa educação desde a educação infantil, educação de 1º ao 5º ano, educação de ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos, educação profissional dentro do campo, e agora a gente tem os cursos de ensino superior também, que foi o que eu falei para vocês, que são os cursos de pedagogia da terra,
que também depois a gente pode falar um pouquinho, que a gente vai presentear vocês, né, com um livro meu sobre os cursos de Pedagogia da Terra, que formam professores para atuar em áreas de reforma agrária, e temos os cursos de licenciatura em Educação do Campo, que é o curso que eu atuo. Então, assim, o movimento por uma educação do campo passa a pensar o sujeito do campo assim, ó, você vai estudar e você vai ser o que você quiser. Se você quiser continuar no campo para ser agricultor, ser veterinário, tudo bem. Se você quiser estudar para fazer um curso superior, para ser médico, advogado, dentista, engenheiro, você tem que ter uma educação de qualidade que garanta isso. E aí, para ter uma educação de qualidade que garanta isso, a gente tem que ter escolas que tenham professores formados, porque o contexto da educação rural eram de professores que não tinham formação para dar aula. Então, tinham professores que tinham a pedagogia que davam lá para o pessoal do ensino médio. Tinham professores que eram professores de letra, que davam aula de letras, de geografia, de história. Isso não é educação de qualidade. Então, a gente pensa desde a educação infantil para a educação do campo até o ensino superior. E isso é pensar uma educação do campo com qualidade, com dignidade, ok? O próximo slide, e aí eu prometi para a Luciene que eu ia fazer essa pontuação, que tem uma grande diferença. Não, anterior, por favor, da educação no campo e do campo. Isso. Existe uma grande diferença de a gente falar que a educação é somente no campo, do que a gente falar que a educação é do campo. E isso é uma luta, é um conceito de luta para os movimentos sociais. Por quê? Porque tem uma corrente, né? Tem uma corrente dentro das universidades que diz que a educação precisa acontecer no espaço rural. Porém, com conteúdos e com paradigma urbano. Porque essas pessoas que defendem isso, elas dizem o seguinte: tanto quem mora no rural, tanto quem mora no urbano, eles têm que receber os mesmos conteúdos e o mesmo conhecimento que está historicamente sistematizado. Ok? Essa é a educação no campo. E aí, o movimento de educação do campo diz: a educação que acontece no campo precisa ser construída com os sujeitos do campo. E são eles que irão dizer quais são esses conteúdos. Não é a Base Nacional Comum, não é o livro didático, não é, sei lá, a universidade. Não são esses sujeitos que vão dizer quais são os conteúdos que vão ser ensinados na escola do campo. São as pessoas que ali vivem, ok? Então, essa diferenciação de no e do é por isso. Então, a educação, ela não é somente no espaço do campo, ela tem que ser dos sujeitos do campo, ok? Por isso que é o movimento de educação do campo. Esse é o nome, do campo, ok? Porque é dos sujeitos do campo. Porém, a gente tem uma questão muito interessante, que é em relação a esse decreto que eu coloquei aí para vocês, de 2010. Por quê? A gente tem um contexto no Brasil de fechamento das escolas no meio rural. Porque os nossos governantes, ilustríssimos pensadores da educação, a gente vê, né, os nossos ministros atuais, como que eles pensam a educação, eles têm uma fala que é mais barato pegar esses alunos do meio rural e transportar eles para as escolas da cidade do que investir em escolas no meio rural. E com esse discurso, eles fecham as escolas que estão localizadas no rural, colocam esses alunos dentro de um transporte precário e manda para a cidade. Então, a gente chega lá nas escolas da cidade, nós temos escolas que, sei lá, 70% dos alunos vêm do rural. Temos cidades pequenas, que são rurais, né, praticamente, em que 70%, 80% dos alunos vêm do campo para estudar nessa escola da cidade. E aí esse decreto, né, o 7352 de 2010, ele diz o seguinte: se uma escola recebe mais de 50% de estudantes do meio rural, o seu currículo tem que partir da realidade desses estudantes. Então, essa escola pode ser caracterizada uma escola do campo, mesmo estando localizada na cidade. Ok? Então, o que caracteriza uma escola como sendo do campo ou sendo urbana não é sua localização. São os sujeitos que estão dentro da escola. E isso é muito importante.
tá bom? A gente não pode esquecer disso. Quem determina o currículo são os sujeitos e não a localização geográfica da escola. Pode passar, por favor. Uma outra diferenciação que nós temos da educação rural para a educação do campo é em relação ao modelo de campo. Nós temos 2 modelos de campos possíveis no Brasil. Nós temos o modelo do agronegócio e nós temos o modelo da agricultura camponesa. O agro que a Rede Globo traz para a gente, que é esse agro aí, ó, que eu trouxe para vocês da foto, é o campo do agronegócio em que existe um patrão e vários empregados. Quanto mais esses empregados trabalham no campo, mais o patrão lucra, mais o patrão fica rico e mais pobre os seus empregados ficam. Ok? O campo do agronegócio não é o campo que planta alimento. O campo do agronegócio planta um campo todo de eucalipto, um campo todo de soja, um campo todo de cana. Isso não gera riqueza nem para o Brasil e não gera alimentos para a população. O campo do agronegócio é o campo da monocultura. Além de contribuir para a precarização dos trabalhadores rurais, ele contribui para o empobrecimento do solo. Um solo que trabalha sob a perspectiva da monocultura é um solo que vai perdendo seus nutrientes. É um campo esvaziado de sujeitos. Então, muitas vezes as pessoas moram na favela, nas periferias urbanas, e vai para o rural só para trabalhar assim, né? Para fazer o trabalho rural e depois volta para sua casa no urbano. As pessoas não moram no rural, ok? Elas trabalham ali, empobrecem ali, enriquece os fazendeiros e volta para sua pobreza lá na periferia urbana, ok? Então, quando a Rede Globo, né, que é a maior propagandista do agronegócio, diz que o agro é pop, que o agro não poupa ninguém, ela está dizendo o seguinte: o agro é pop para os fazendeiros, certo? A população campesina sofre com o agronegócio. E é esse modelo de campo que a educação do campo diz, não nos serve. A educação do campo, que é um campo de produção de alimento, de produção de vida, de produção de cultura, de produção de saberes, ok? Eu tenho uma outra foto que eu trouxe para vocês sobre o agro é tech, agro é pop. O agro é veneno, certo? Então, assim, o agronegócio, né, ele produz morte. Todos vocês sabem que aquelas frutas maravilhosas que a gente compra nas prateleiras de supermercado, que estão brilhando, que estão lindas, maravilhosas, está cheio de veneno. Esse é o agro, ok? Este é o agro que vai para a nossa mesa. E a agricultura camponesa, com as feiras agroecológicas, é diferente. Eles plantam saúde. Eles tentam lutar contra esse agrotech, agropop, que está dentro lá da Rede Globo, fazendo a gente entrar, o leite é agro, a água é agro. Uhum. A educação do campo pretende formar pessoas para entender a problemática que está por trás do agronegócio. Do porquê que o patrão fica rico e o seu pai fica pobre, sendo que o pai trabalha muito mais que o patrão. Ok? Então, essa é a perspectiva da educação do campo. No próximo slide, eu trouxe bem resumidamente alguns traços que são considerados fundamentais para a proposta de educação do campo. E eu já falei alguns para vocês, então eu vou passando, depois se vocês quiserem voltar, nós voltamos. O primeiro é uma formação humana vinculada com uma concepção de campo, que foi isso que eu acabei de falar. Luta por políticas públicas que garantam um acesso universal à educação, foi isso que eu falei para vocês. Um projeto de educação dos e não para os camponeses. Os movimentos sociais como sujeitos da educação do campo. O vínculo com a matriz pedagógica do trabalho e da cultura, porque são trabalhadores, né, que estão lá no campo também. A valorização da formação de educadores, que eu também já comentei para vocês. E a escola como um dos objetos principais da educação do campo, mas não o único, tá bom? Então, outros espaços dentro do campo também educam. A escola é um deles. No próximo slide,
o que a educação do campo pensa da escola? A escola tem que ser um espaço de socialização e vivência de relações sociais, construção de uma visão de mundo, cultivo de identidades e socialização e produção de diferentes saberes. E aqui entra com tudo a perspectiva freiriana, tanto que freiriano é um dos pilares da educação do campo, partindo dessa educação popular. E aí uma coisa muito importante é dizer, Débora, então o que o Paulo Freire falava sobre a educação do campo? Paulo Freire nunca falou de educação do campo. Paulo Freire falava de educação popular, mesmo porque ele morreu antes, né, do movimento por uma educação do campo. Paulo Freire falava sobre educação popular, educação transformadora, educação libertadora, e a educação do campo bebeu nisso e pegou os conhecimentos, a inspiração da educação popular e trouxe para a pedagogia do movimento, para a pedagogia da educação do campo, tá bom? Isso é muito importante para a gente não fazer confusão que Paulo Freire falava de educação do campo, não fala. Ok, então caminhando agora para os finalmentes, né? No próximo slide, então, quais são os desafios no contexto atual? E aí vocês conhecem todos esses sujeitos, né, que estão aí nessa foto que eu trouxe para você. Qual que é o contexto atual para a gente prosseguir na luta pela educação do campo? A resistência ativa, ok? Então, assim, nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto classe que luta pela população oprimida, enquanto educadores populares, nós temos que entender a importância do processo de conscientização coletiva para a gente conseguir fazer a resistência, principalmente nesse contexto, nessa conjuntura que a gente vive. Por quê? Porque nós estamos frente a um governo que não é popular. É um governo que não é a favor das iniciativas populares, que não é a favor de movimentos sociais, que não dialoga com as comunidades campesinas, indígenas, quilombolas. Nem preciso falar para vocês, as falas, né, estão por aí, estão na internet, estão registradas. Então, nós, enquanto educadores populares, como que a gente dialoga com os nossos estudantes para a gente manter viva a perspectiva freiriana e a perspectiva da educação popular? Por que será que Paulo Freire tem sido tão perseguido nesse último governo, nessa última conjuntura que a gente está vivendo? Porque Paulo Freire critica esse posicionamento do autoritarismo, né, dessa educação que domestica, e isso é perigoso. Isso é perigoso para os governantes, né? Então, vamos perseguir Paulo Freire, certo? Eu trouxe para vocês, né, no próximo slide, uma fala que diz o seguinte, né? Como que a gente... o slide anterior, né, é sobre o fechamento das escolas, né, que eu já falei para vocês. Então, eu trouxe uma comunidade, né, na ativa, na luta pelo não fechamento das escolas do campo, tá? E aí o Paulo Freire fala o seguinte pra gente, que a gente não deve chamar o povo na escola para receber instruções postuladas, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de experiência puro e feito. Então, vai além do que as pessoas já sabem. Tem que levar em conta as suas necessidades. Tem que tornar um instrumento de luta esse saber, possibilitando se transformar em sujeitos da própria história. Então, para a educação do campo, a educação que é libertadora, ela luta para que os sujeitos entendam e transformem a sua história, ok? Então, é isso que a educação do campo propõe, e é neste sentido que dialoga com a perspectiva freiriana de educação. Tudo bem? E eu gostaria de finalizar a minha fala, no sentido de só eu falar, né, porque a gente vai, entendo que a gente vai ter um momento de diálogo, com um vídeo que também está disponível para vocês na internet, e que traz um conceito muito importante de Paulo Freire, que para mim é um dos fundamentais, que é o conceito do esperançar, né? O Paulo Freire diz para a gente que nós temos que ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. O que seria isso? É esperança não no sentido de espera,
mas no sentido de se levantar, de ir atrás, de construir, de não desistir. E nesse momento histórico que a gente está vivendo, o esperançar é esperançar junto. É fazer junto para fazer de um outro modo, ok? Então, vamos ficar com essa mensagem do esperançar. E aí eu vou pedir para vocês projetarem o último vídeo, que está no slide seguinte, tá bom? E aí eu finalizo a minha fala e me deixo à disposição para a gente continuar o diálogo, tá bom? Laura, acho que você vai ter que passar o link, querida, como você fez lá no primeiro, que a gente não escuta. Ok. O link está lá no grupo, Laura. Eu mandei lá no grupo. Ok, vou lá Já ver. aproveitamos para dar esse Dificuldades. aviso do chat. A Daniele colocou no chat um link para vocês preencherem para o certificado e para a participação de um sorteio de um livro da professora Débora. Olha que maravilha, que gentileza. Então, vamos aproveitando esse momento para a gente fazer isso também. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, risca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção,
guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Agradeço imensamente o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu deixo o meu contato para vocês, de telefone e e-mail, qualquer coisa, só entrar em contato comigo. E deixo agora, fico à disposição de vocês para o diálogo. Eu tentei dar uma olhada aqui no chat, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente consegue, né? Mas aí depois acho que vai ter um tempinho para a gente dialogar. Tá bom? Muito obrigada. E agora é com vocês. Obrigada, Débora. Estão me ouvindo? Sim. Obrigada, né? Acho que você acabou aí com esse samba, foi assim, não podia acabar melhor, né? Como disse o Albert aqui, né? A energia boa, cadê a fala dele aqui, que eu achei bem? Que energia boa para encerrar esse encontro maravilhoso. Vamos esperançar. Então, agradeço você, a sua participação. Foi muito bom ouvi-la, né? Porque a educação do campo, essa sua fala mostra o quanto a educação do campo está viva, né? Está aí o trabalho que vocês têm feito, né? E as ideias de Paulo Freire estão também sempre presentes e renovadas na luta de vocês com a educação do campo. E a importância do trabalho, né? Eu vou passar para as perguntas, mas eu fiquei assim, como você atua, né, no curso de Educação no Campo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que funciona esse curso e a relação, né, com as escolas do campo nessa formação. Mas nós temos aqui também uma questão, além dos agradecimentos, né? Aqui o Albert também colocou que ele adorou entender essa distinção dos termos, né, do campo e no campo, principalmente a questão política, que é certamente um objeto de grande reflexão, né? Nós tínhamos feito cartaz Educação no Campo, e aí nós mandamos para a Débora, tá certo, tá tudo em ordem? Ela falou, não é no campo, é do campo. Aí eu falei, então, assim, é legal você colocar, porque realmente é uma questão que, para quem não está, né, inserido na discussão, você acaba cometendo esse erro. Então, ficamos aí, acho que entendemos um pouco mais essa distinção, né, que não é só uma distinção de palavra, mas é de toda uma concepção sobre educação, né, e formação. Aí alguém perguntou aqui, a reforma do ensino médio vai alcançar a educação do campo? Já existe um currículo, né, para esse espaço? Aí a Rejane comentou também que na cidade dela, essa questão do agronegócio está bombando, o cultivo de alho e maçã, enquanto o pequeno produtor cria suas feiras para conseguir vender seus produtos orgânicos, né? E a Alice perguntou se ela,
Bom dia, Débora. Parei a usar alguns trechos dessa sua exposição. Eu posso colocar o seu nome e esse slide? Então, a Débora já falou que disponibiliza, né, o material, e a gente sabe que é preciso dar aí a autoria, né? Aí depois a Débora responde se você pode fazer isso ou não. A Patrícia também falou que adorou o vídeo, parabéns pela fala, em tempos complicados. Essa manhã me deu uma injeção de ânimo. E aí todos os... Que momento único, que mensagem mais emancipatória, é a arte como processo de expressão. E aí outros elogios também que você pode depois acompanhar aí no chat. Tá bom? Ok. Vou começar de trás para frente aqui. Em relação aos slides, né, como eu comentei, pode usar, pode citar, pode fazer o que vocês quiserem, aí depois, né, se for a trabalho acadêmico, essas coisas, tem o jeito certinho de citar. Mas pode ficar à vontade, né, pedir para a Luciene, né, para passar para vocês, sem problema nenhum. Se tiverem dúvidas, né, no final dos slides tem o meu contato também, o meu e-mail. Em relação ao currículo, nessa questão do ensino médio, o que acontece? Tudo que vem de pacote governamental vem para as escolas do campo também. Então, todas as reformas, materiais didáticos, né, tudo que vem em pacote para as escolas urbanas e para as escolas do campo. O que acontece é que eu visualizo um processo de resistência maior dentro das escolas do campo. Né? Então, eu visualizo um movimento mais crítico dentro da educação do campo para tentar barrar esse currículo que está sendo imposto. Então, tá bom, vai chegar livro, vai chegar reforma, os movimentos sociais, né, junto com as universidades e com os sujeitos do campo, a gente pensa em estratégias para como driblar, sei lá qual que é a palavra, né, para a gente tentar continuar funcionando com o nosso currículo da educação do campo, porque a educação do campo tem um currículo. Eu falei para vocês várias metas e várias proposições do que a gente entende currículo para a educação do campo. Então, é esse currículo que a gente vai fazer acontecer nas escolas do campo. Mas, sim, a proposta de reforma do ensino médio também ameaça chegar dentro das escolas do campo, tá bom? É uma perspectiva que a gente está dialogando e quebrando a cabeça em relação a isso, que não é inédita, né, gente? Essa questão da reformulação do ensino médio já é antiga, não é de agora. Falar, surgiu isso agora. Não surgiu. Em relação a currículo, nós temos um artigo recém-aprovado, recém-publicado, desculpa, que fala sobre a BNCC versus a pedagogia freiriana. E faz muito esse diálogo de como que a gente entende currículo na perspectiva freiriana e que não dá para dialogar com a base. Então, eu posso encaminhar também depois para a Luciene, se ela quiser passar para vocês. É um artigo que saiu agora de 2 professores do grupo Paulo Freire, eu não estou inserida nesse artigo, mas é um artigo que faz a gente pensar também nessas reformas que estão acontecendo e como a base curricular nacional comum fica em cima da gente o tempo todo e como que a gente lida com isso, né? Como que a educação popular lida com a base nacional comum. Eu acho que pode contribuir também para o nosso diálogo. Em relação ao que a Luciene perguntou sobre as licenciaturas em educação do campo, que é o curso que eu atuo na universidade, os cursos de licenciatura em educação do campo, eles surgiram, né, no Brasil, né, no contexto nosso aqui, em 2007, né, então já tem um tempo. Nós tivemos 4 experiências pilotos e depois surgiram nas outras universidades, né, do Brasil. Hoje nós temos em todos os estados cursos de licenciatura em educação do campo. Esse curso, ele é voltado especificamente para a população que mora no campo, que reside no campo, ou para professores que atuam nas escolas do campo e não têm a formação para isso, ok? É um curso de 4 anos, né, de licenciatura, existem várias habilitações, e é um curso que forma por área de conhecimento, não é um curso disciplinar. Então, por exemplo, aqui na UFES, em Vitória, porque a gente tem o campus do interior também, nós temos 2 habilitações. Então, nós temos o curso de licenciatura em educação do campo, habilitação em ciências humanas e sociais,
Dentro das ciências humanas e sociais, o professor e a professora, ele vai sair habilitado para dar aula de história, geografia, sociologia e filosofia. E o porquê disso? Para as escolas do campo, para as escolas do meio rural, há uma falta, há uma demanda de professores muito grande. E a educação do campo entende que se esse professor for multidisciplinar, a gente consegue suprir essa demanda mais rapidamente, deixando os alunos com mais perspectiva de ter professor para atuar nessas escolas. Então, nós temos essa perspectiva de atuar por área de conhecimento. Nós temos também aqui o curso de linguagens, né? O curso de linguagens, ele forma o professor e a professora para atuar na área de língua portuguesa e literatura, artes e educação física, né? Então, o professor da área de linguagens, em 4 anos, ele tem essa formação multidisciplinar para atuar nessas áreas de conhecimento. O curso aqui na UFES, ele começou em 2014, nós já temos 3 turmas formadas nas 2 habilitações, e estamos, inclusive, com processo seletivo aberto aqui, né, para novas turmas. E a perspectiva é que o curso persista e consiga sobreviver, porque tiveram muitos cortes, né, de verba, enfim. Nós funcionamos dentro da pedagogia da alternância. Então, como é que funciona o curso? Ele é um curso que pensa a metodologia e o tempo e espaço de ensino-aprendizagem tanto quanto os alunos estão aqui nas aulas, que a gente chama de tempo universidade, e quando os alunos retornam para suas casas, é o tempo comunidade. Eles têm atividades teóricas e práticas para desenvolver lá no tempo comunidade. O nosso calendário aqui na universidade, e aí as universidades têm calendários muito diferentes, o nosso processo de alternância, ele funciona da seguinte forma: os estudantes estão na universidade 3 vezes por semana, 3 dias na semana, 1 vez por mês. Então, eles vêm, por exemplo, no mês de outubro. Aí eles ficam quinta, sexta e sábado em aula. Eles retornam para suas comunidades, levam atividades e têm atividades práticas para desenvolver lá nas suas comunidades. E é esse processo que a gente tem a teoria e a prática dialogando. Nós, professores, também vamos até as comunidades, fazemos acompanhamentos pedagógicos nas comunidades. E aí eu estou falando do estado do Espírito Santo todinho. A gente tem estudante de Minas também que está aqui com a gente. Então, também dependemos de verba para fazer isso. O último governo está complicado, porque teve muito corte. A gente conseguiu ir bem pouco para as comunidades. Mas o curso funciona dentro da pedagogia da alternância, tempo universidade e tempo comunidade, ok? Não sei, tem muitas coisas do curso que eu poderia falar para vocês, assim, mas rapidamente, só para tentar contextualizar, né, um pouquinho de como funciona o curso aqui na UFES. Não sei se respondi, Luciene, qualquer coisa pode perguntar mais. Com certeza. Muito interessante, né, essa questão da alternância, é muito bacana. Ficar curiosa realmente para saber como funciona, né, mas você deu alguma ideia aí de como acontece. Eu vou colocar mais alguma questão que apareceu aqui. A Patrícia Fortuna queria saber como funcionam as aulas na prática, né? Como que as turmas são divididas por idade. Pelo que eu entendi aqui, as turmas com crianças, né? Como é que se dá essas turmas nessas escolas do campo, e também da educação de jovens e adultos. Acho que ela queria saber como funciona um pouco nesses 2 casos. A Juliana perguntou como funciona o grupo de educação do campo, que é aberto a todos, como que ela faz para participar. Tá? Acho que é isso por enquanto. Fala, Marcelo. Acho que eu e Rejane também incluímos aí. Ai, desculpa. Queríamos ver se ela poderia falar um pouquinho sobre pedagogia da terra, que ela falou lá no comecinho. Não vi. Depois eu falo disso. Tá. Passou, Marcelo, desculpa. Sim, podemos. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o grupo de estudos, o GPS, né, que é o nosso grupo de estudos e pesquisas da educação do campo do Espírito Santo. Fica o convite para quem quiser participar, tanto do grupo de estudo do campo, quanto do grupo de estudo freiriano. Atualmente, a gente está em modo remoto, ok? A gente está tendo reuniões online, quinzenais. O grupo de estudos Paulo Freire, ele acontece de quarta-feira, às 7 da noite,
E o grupo de educação do campo, ele acontece de segunda-feira às 5 horas. Então, assim, eu posso, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, fala, Débora, eu quero participar do grupo e eu vou mandar as informações para vocês, tá bom? Fica o convite para todos e todas, os grupos são abertos à participação. No momento estamos em remoto, esperamos que em breve a gente retorne ao presencial, mas por enquanto está remoto. Enquanto estiver remoto, a gente vai continuar com as reuniões online, tá bom? Essa é uma primeira questão. Em relação às escolas do campo, né, que perguntou como é que funciona em relação à idade, eu imagino, né, que essa pergunta veio por conta das turmas multisseriadas, né? É muito comum a gente pensar na educação rural, na educação do campo, com aquelas turmas com vários alunos dentro da mesma sala de aula, com idades diferentes. Essas são as salas multisseriadas do campo. Elas existem, elas acontecem, e eu acho que é muito importante a gente entender o contexto dessas salas, né? Eu vou falar um pouquinho das multisseriadas, depois eu vou falar das seriadas, tá bom? Por quê? As salas multisseriadas, normalmente, elas acontecem quando a gente está numa comunidade rural em que não é possível abrir uma série para cada turma por conta da quantidade de alunos. Então, às vezes, é uma comunidade pequena, então a gente monta uma escola menor, e aí, por exemplo, tem 3 alunos de primeiro ano, 4 alunos de segundo ano, 5 alunos de terceiro ano. Então, a gente não pode abrir uma escola, né, abrir uma sala, na verdade poderia, né? Mas economicamente, né, para as pessoas, não seria viável. Então, nascem as multisseriadas, em que se colocam crianças de idades diferentes, de anos de séries diferentes, dentro da mesma sala de aula. E daí, nós temos que ter muito cuidado para não achar que isso vai ser ruim. Porque pode ser muito ruim, mas também pode ser muito bom. A gente pode potencializar essas idades diferentes dentro da mesma sala de aula, desde que a gente entenda o processo da multissérie, que a gente estude e que a professora ou o professor que esteja dentro dessas salas multisseriadas tenham formação para isso. E isso é o nosso maior engodo, porque o professor é jogado lá dentro da sala multisseriada e não sabe trabalhar com a multisseriada. Tipo, eu fiz pedagogia, sou pedagoga. Eu não fui formada para trabalhar com séries diferentes na mesma sala de aula, ok? E para isso, existem as formações continuadas, as formações permanentes, né? É muito importante que isso aconteça, ok? Temos o contexto da multissérie, mas também temos no campo muitas escolas seriadas. Então, temos turmas separadas, em que cada professor tem a sua sala de aula, e aí, tanto os cursos de licenciatura em educação do campo, quanto os cursos de pedagogia da terra, que agora eu vou falar para vocês, já respondendo a próxima pergunta, é para isso. É para formar educador e educadora, para estar nesses ambientes das escolas rurais, das escolas do campo, com essa formação específica de professores. A luta da educação do campo é que tenhamos professores formados em educação do campo para trabalhar nas escolas do campo. Os cursos de pedagogia da terra foi quando surgiam os cursos de formação de professores. Eles datam lá da década de 90, final da década de 90, nós tivemos as primeiras turmas de pedagogia da terra. O curso de pedagogia da terra, na sua origem, ele formava educadores e educadoras que eram pessoas que vinham de assentamentos de reforma agrária. Então, eram aquelas pessoas que moravam em assentamentos de reforma agrária ou acampamentos de reforma agrária e que queriam se tornar professores. Então, abriram cursos de pedagogia dentro de universidade pública, recebeu essa população assentada, formou em 4 anos professores, e esses professores voltaram para os assentamentos e para as comunidades rurais, formados enquanto professoras, para atuar, né? A minha pesquisa de mestrado e doutorado, que deu origem a esse livro, né, que está sendo projetado aí, é exatamente sobre isso. Eu conto a experiência da turma de Pedagogia da Terra da UFSCar de São Carlos, que formou mulheres e homens para atuar em áreas de assentamentos e acampamentos de reforma agrária. Então, temos esse contexto, né, específico de 1º ao 5º ano, que são os cursos de Pedagogia da Terra, e temos o contexto das licenciaturas em Educação do Campo, que aí é para o segmento de ensino fundamental e médio,
ok? São os 2 cursos de ensino superior que nós temos atualmente dentro das universidades públicas, com um diferencial entre o Pedagogia da Terra e o Licenciatura em Educação do Campo. Os cursos de Pedagogia da Terra, eles não estão institucionalizados, ou seja, eles não são frequentes dentro das universidades. Eles funcionam ainda por editais. Então, montam-se editais, os cursos acontecem, e aí, para uma nova turma, tem que montar outro edital e ser aprovado sempre pelas universidades. Os cursos de licenciatura em Educação do Campo estão institucionalizados. Então, ele é um curso como todos os outros, em que todo ano tem vestibular, tem processo seletivo, inclusive foram contratados 15 professores para trabalhar nesses cursos de licenciatura em Educação do Campo. Então, o meu concurso foi específico para trabalhar no curso de licenciatura em Educação do Campo. E com isso, a gente tem um grupo de professores para atuar nesse curso. Então, é um curso que está institucionalizado, diferente ainda dos cursos de Pedagogia da Terra, que não tem professores específicos. Tá bom? São professores que estão na universidade, quando chega o edital, eles dão aula nos cursos de Pedagogia da Terra, ok? Acho que seria isso dessas questões, não sei se deu para entender. Deu sim, Débora. A gente está meio que já finalizando, né, que o nosso teto é meio-dia, mas eu até ia falar para você comentar um pouquinho sobre o livro, e você acabou se adiantando e falou, né? Então, eu não sei se você quer complementar alguma coisa, porque nós já fizemos aqui o nosso formulário para o sorteio, mas alguns ainda não preencheram. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, né, antes da gente fazer o sorteio. Mas acho que, assim, foi uma manhã muito interessante, produtiva, né, de muito aprendizado, e que fica, acho que, desejos de conhecer um pouco mais, né, o desejo de conhecer um pouco mais esse trabalho que é tão interessante e importante, né, no nosso país. O Marcelo levantou a mão, né, que é o nosso coordenador aqui do GRAF, tá bom? Então, passo para você, Marcelo. Tá, obrigado, Lu. Não, eu queria agradecer a Débora muito, foi muito bom, não é? Eu acho que você falou uma coisa que eu tenho falado muito, que porque é importante ler Paulo Freire, é necessário ler Paulo Freire, a gente lê pouco Paulo Freire, né? Acho que isso foi o tempo todo, durante o encontro, na fala dos nossos estudantes, nossos companheiros aqui de grupo, né? Na condição de estudantes, extensionistas. Esse ano tive a oportunidade de fazer 2 participações, né, falando sobre o Paulo Freire, uma delas, inclusive, com a Rejane, lá num seminário do Instituto Paulo Freire, lá da Terra do Fogo, na Argentina, e eu sempre relato isso, né, eu fui a Portugal fazer um estágio de pós-doutoramento no final de 2014, e eu fiquei quase que envergonhado, né, do tanto que se lê Paulo Freire em Portugal, né, como a obra é uma leitura sempre traz novidades. Achei muito legal que você acentuou uma coisa que eu também acho, a gente tem que ler em profundidade, né? Na superfície é muito fácil se encantar com Paulo Freire, mas assim, tem que ler em profundidade para encontrar a criticidade, encontrar as raízes do pensamento, não é? E a complexidade e a beleza desse pensamento, né? E dessa proposta, não é? Eu também compartilhar que nós tivemos aqui, durante os anos 2000, a primeira metade dos anos 2000, uma ação junto com a Escola Florestan Fernandes, né, de formação de lideranças. Ela não era para formar docentes, mas era o pessoal do serviço social, né, a Escola de Serviço Social. Eu participei bastante como decano, acompanhava, né, dava mais suporte, vamos dizer assim, mas acabava acompanhando, né, e é uma das experiências mais bem-sucedidas que eu acho que a gente fez em termos de extensão universitária, né? Sempre procurando manter os princípios freirianos, né, da dialogicidade, da horizontalidade, né, e não assim, não vamos formar as lideranças, embora o curso tivesse esse nome, era um curso com uma pegada bastante freiriana, né?
E participamos também de uma ação, pelo menos de uma turma do Pronera, né, que eu não sei se é um programa que você deve conhecer, né, para assentados e tudo mais. Infelizmente, não por falta de vontade, mas talvez por falta de perna, né, mesmo, como a gente diz na gíria, essas ações a gente continua fazendo, principalmente o serviço social, né? Então, eu queria deixar assim, para você o nosso agradecimento. Foi uma manhã muito legal, aprendemos muito, né? Você tem uma forma de se expressar muito, ao mesmo tempo, consistente e leve, né? Uma combinação de leveza com consistência. Foi muito bom ouvir você, né? E dizer assim, as nossas produções estão agora por uma política que a gente está tentando adotar. Os livros que a gente escreve individualmente ou em grupo, né? A gente tem colocado no repositório da universidade, chama-se Panteon, né, com H. Se você tiver interesse, né, a gente pode depois, a Lu passa para você aí bonitinho, né? Se entrar no SIB, S-I-B-I, o FRJ, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas, estão lá. É uma produção basicamente sobre escrita, ensino da escrita, perdão, e formação de professores que ensinam a escrever, né? Então, eu queria te agradecer muito. As portas virtuais e materiais, físicas, estão abertas para você no GRAF, sempre que você quiser, tá? Seja super bem-vinda, fique à vontade. Vou desligar minha câmera aqui também, para você também fazer as suas considerações e devolver para a Lu. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu acho que é isso, né? E é interessante, né? Porque nesse ano estão aparecendo várias oportunidades, né? Como essa de diálogos. Eu fiz uma semana passada com o IFES de Minas Gerais, estou fazendo essa com vocês. Segunda-feira eu tenho uma aqui no Espírito Santo mesmo, né? Com uma live com um grupo de educação popular. E é interessante, né? E assisti outras, né? Agora do Centenário Paulo Freire. E essa fala que o Marcelo trouxe de como, quando a gente vai para o exterior, como a gente, enquanto brasileiro, fica envergonhado do tão pouco que a gente sabe sobre o nosso patrono, né? Isso é muito comum. Eu já vi isso em fala de várias pessoas. Eu estive nos Estados Unidos e cheguei lá, falaram, nossa, tem um brasileiro aqui, Freire, não sei o quê. E aí as pessoas estudavam muito Freire, né? Tinham grupos de Paulo Freire, tinham livros, né? Ou cheguei na Espanha, ou cheguei em Argentina, ou cheguei... E é uma doideira a gente pensar nisso, né? Então, assim, quando eu falo que a gente precisa estudar Paulo Freire com a seriedade, né, que merece, é por isso, né? Porque eu acho que não tem momento tardio para estudar Paulo Freire, né? Não fala assim, a gente não tem que pensar, fui conhecer Paulo Freire tarde, por isso, não. Acho que todo dia é dia da gente se reencontrar com Paulo Freire, né? De reinventar Paulo Freire, de pegar um livro que a gente falou assim, eu já li esse livro, vamos ler de novo, né? Eu converso muito com os meus alunos, né? Quando eu apresento Paulo Freire para eles, e a maioria fala assim, eu já li Pedagogia do Oprimido, ou já li Pedagogia da Autonomia. Aí eu falo assim, então vamos conversar sobre o que vocês leram. E aí as dificuldades aparecem, né? As dificuldades aparecem porque é isso, sabe? É um estudo, e a obra freiriana é uma obra densa, né? Por detrás das palavras de Paulo Freire são conceitos filosóficos, né? Então, assim, ele nos convida a sair do nosso lugar de certezas. Ele dá aquela remexida, assim, estremecida no nosso chão, que fala assim, bora estudar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, assim, vocês querem ler Pedagogia da Autonomia, porque é um livro pequenininho, fininho? Vamos ler. E aí a gente passa a disciplina inteira lendo Pedagogia da Autonomia. Só um livro. A disciplina inteira. E não dá conta. E eu falo, é isso. E aí a gente tem que buscar outro livro, buscar outro livro, buscar outro livro para entender o que o Paulo Freire está falando. Então, assim, deixo o convite, né? Instigo a todos, vamos, né, estudar Paulo Freire, reinventar Paulo Freire. Ninguém imita Paulo Freire, né? Freiriano não imita Paulo Freire, a gente reinventa, a gente dialoga a gente faz diferente, porque é isso que ele espera da gente, né? Isso que ele pedia, né, para os professores quando ele fazia formação. Então, eu deixo o convite para vocês,
né? Espero que essa manhã tenha trazido algumas reflexões sobre Freire, sobre educação do campo, e agradeço, né, mais uma vez o convite, me coloco à disposição e sigamos junto, né? Se cuidando, tomando vacina, usando máscara, porque o ano que vem quero todo mundo vivo para a gente se reencontrar num grande congresso presencial e podermos nos abraçar e trocar energia, trocar calor. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Mais alguém quer falar? A Dani está finalizando a inserção dos nomes para o sorteio. Então, vou abrir um espaço aqui, se alguém mais quiser falar alguma coisa. Tá? Senão a gente... Acho que a Dani... Oi, Patrícia. Vai falar, Patrícia? Tudo bem, só agradecer imensamente. Nossa, eu fiquei tão feliz, né, por ter o encontro. Primeiro, com uma professora que vem da UFES, que foi a universidade que me fez doutora, né, que vem de uma temática que é muito relevante e que a gente sabe o quanto faz falta nessa discussão dentro da UFRJ. Eu acho que, principalmente a Luciene, que tem trazido essa discussão da educação do campo para a Faculdade de Educação da UFRJ, está trazendo assim, algo que é muito relevante, muito importante. Então, é mais um agradecimento mesmo e sinalizar essa felicidade que eu estou sentindo de receber uma colega, né, que está atuando nesse momento na Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de licenciatura de Educação do Campo, que também é um curso que eu vi crescer lá. Na época que eu estava fazendo doutorado, o curso começou, né? Conheço a professora Sandra Kretli, enfim, outros professores. Então, eu fico muito feliz e agradecer pelas palavras hoje. Acho que foi sensacional a fala e todo o esclarecimento que foi trazido para todos nós. Muito obrigada. Legal, obrigada, Patrícia. Prazer em conhecê-la. Obrigada, Patrícia. Vamos lá, Dani? Vamos. E aí, eu peguei aqui os nomes, né, que estavam no formulário para a gente sortear o livro da professora Débora. E aí, os nomes estão aqui, ó, tá de todo mundo. E vamos lá. Poxa, eu já estava achando que eram só 4 ou 5, estava calculando minhas chances aqui. Saiu o resultado. Ai, gente, nunca ganhei o sorteio. Rapidinho. Parabéns, Renata. Parabéns, Renata. Legal. Renata, gente. Obrigada, Débora. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo. Pô, agora que nem o Léo Jaime, quando ganhou aquele programa de dança. Falou, não, nunca ganhei nada na minha vida. Parabéns, Débora. Muito bom ouvir você. Agora você pode estar dispensada para cuidar do Ravi. Estou escutando ele aí já. Olha, aqui na próxima, se você puder compartilhar o Ravi também. Assim, isso que eu ia falar, cadê Ravi? Sani, traz ele aqui, por favor. Ai, tadinho. Eu só ouvi uns barulhinhos que ele estava fazendo. Vem cá falar oi, pessoal, quer te conhecer. Ai, que bom. Tá grande já. Ai, que fofura. Tchau, Ravi. Fofo. Dá um oi. Muito bonitinho. Ele tá quieto porque ele tá comendo, tá? Porque senão ele tá bom. Então tá bom, gente. Eu vou passar, vou finalizar aqui. Depois você pega o endereço certinho. Não, depois você pega o endereço certinho da pessoa, que eu vou encaminhar por correio, tá bom? Tá bom, Renata passa, eu passo para você, tá bom? Isso. Beijinho. Beijão, bom final de semana para todo mundo. Parabéns para os extensionistas também. Obrigada. Parabéns aos extensionistas. Tchau. Parabéns aos extensionistas, hein? Ficou maravilhoso. Parabéns, também adorei.